Olá, na aula de hoje, a aula 13A, nós vamos falar sobre advérbios de intensidade e de quantidade. Vamos começar relembrando que nós já havíamos visto o very, o advérbio very, que significa muito. Ele é um advérbio de intensidade, ou intensifier. Ele é muito e utilizado sempre com adjetivos. Então, ela é muito bonita. She is very beautiful. Eu digo, isto é muito fácil. This is very easy. Observem que eu estou tratando de intensidade. This is very easy. She is very beautiful. Aqui eu digo, ela lê livros muito bons. Então, muito bons é intensidade. Então, é very good. Mas como isso daqui é característica, vem antes do substantivo. Então, she reads very good books. Very good books. Ok? Porém, se tratarmos de quantidade, nós não vamos utilizar very. Nós vamos usar dois outros advérbios, só que são advérbios de quantidade. Much ou many. Much ou many. Much significa muito ou muita. Ele é singular. Como estamos tratando de quantidade, tanto much quanto many são usados com substantivos e não adjetivos. Eles fazem referência a substantivo, pela questão da quantidade. Então, many significa muitos ou muitas. É plural. Much, muito ou muita. Many, muitos ou muitas. Se eu digo, eu tenho muitos amigos. I have many friends. Não poderia ser very, porque não é intensidade. Então, many friends, muitos amigos. Notem aqui o substantivo friends. Ela bebe muita cerveja. Singular, much. Então, she drinks, terceira pessoa aqui. She drinks much beer. Much beer. Substantivo aqui, beer. Temos aqui embaixo, vejamos. Temos mais exemplos aqui. Pergunto, você tem muito dinheiro? Notem que é uma pergunta, então, se não tem to be, estou usando aqui o auxiliar. Do you have much money? Muito dinheiro, quantidade, much money. Pergunto, você tem muitos lápis? Do you have many pencils? Many pencils. Muitos lápis. Então, nesse caso, muitos, many. E aqui eu tenho o substantivo, pencils. Então, só sabendo que many significa muitos ou muitas. O contrário de many é few, poucos ou poucas. Também plural, então many, few, muitos, poucos. Ela tem muitos colegas de sala. She has many classmates. Many classmates. Muitos. Ela tem poucos professores. She has few teachers. Few teachers. Poucos professores. Tenho aqui much, que significa muito. Já vimos isso mais em cima. Singular. O contrário de much é little, pouco ou pouca. Much, little. They have much time. Eles têm muito tempo. They have little money. Eles têm pouco dinheiro. Much time, muito tempo. Little money, pouco dinheiro. Não confunda little, o adjetivo little, com little, advérbio de quantidade, que é o contrário do much. Então, é uma casa pequena. No caso, casa pequena, né? É um adjetivo esse pequena. It is a little house. Little house. Ela tem pouco tempo. Nesse caso, é advérbio de quantidade. She has little time. Little house, casa pequena ou casinha. Little time, pouco tempo. O contexto é que vai definir se esse little é advérbio ou adjetivo. Explicar para vocês agora a diferença entre few, poucos ou poucas, e a few, uns poucos.
Little, pouco, singular, o contrário de much, e a little, um pouco, bem no pé da letra, a little, um pouco. A diferença entre eles está baseada numa relação de suficiência. Notem, ela tem pouco tempo. Quando eu digo que ela tem pouco tempo, parece que a quantidade de tempo que ela tem é insuficiente. Então, she has little time. Porém, se eu digo ela tem um pouco de tempo, já me parece que a quantidade de tempo é suficiente. Então, em vez de eu utilizar little, eu uso a little para representar essa relação de suficiência. She has a little time. Ela tem um pouco de tempo. Eu digo, há poucas pessoas na igreja. Notem, poucas pessoas. Parece que a quantidade é insuficiente. Então, eu uso few, poucas. Plural, few. There are few people at church. There are few people at church. Poucas pessoas na igreja. Mas, se eu digo, eu tenho uns poucos bons amigos. Uns poucos bons amigos. Notem que é pouco, porém suficiente. Então, I have a few good friends. A few good friends. Ok? Então, só relembrando, little versus a little. Singular. Few versus a few, ok? Plural. Insuficiente ou suficiente. A lot of. A lot of é igual a much ou many. A lot of é igual a much ou many. No pé da letra é como se eu dissesse uma porção de, um monte de, é igual a much ou many. Certo? Ela tem muito tempo. Quantidade. She has much time. Ou she has a lot of time. Tanto faz eu utilizar much ou a lot of. Claro que a lot of, por ser uma porção de, um monte de, é um pouco mais informal. Mas o a lot of, ele só pode ser utilizado nas orações afirmativas. Então, se fosse uma interrogativa, por exemplo, ela tem muito tempo, eu perguntaria, does she have much time? Está correto, certo? Mas se eu pergunto, does she have a lot of time? Está errado, porque eu não posso utilizar a lot of em orações interrogativas, somente em afirmativas. Porém, se eu respondesse, ela tem muito tempo, eu poderia dizer, she has much time ou she has a lot of time. Por ser uma afirmativa, eu posso usar tanto much quanto a lot of. Ou então, eu posso usar tanto many, se for plural, quanto a lot of. Explicar agora sobre very much, a diferença entre very much, muito, very e much versus many. Então, very much é muito, também é muito, só que é utilizado em relação a verbos, em relação à ação. Very é muito, utilizado para adjetivos, tem um sentido de intensidade. E much ou many, muito ou muita, né? Quer dizer, muito ou muita, o much, e o many, muitos ou muitas, né? É utilizado para substantivos. Eu digo, ela é muito velha. Observe, quando eu digo muito velha, eu estou tratando de intensidade de um adjetivo. Então, she is very old. Porém, se eu digo, ela dorme muito, notem que ela dorme muito. Esse muito, ele intensifica uma ação, certo? Ele intensifica um verbo. Então, she sleeps very much. Então, esse muito para uma ação vai ser o very much. Very much é igual a lot. Very much é igual a lot. E ambos são usados sempre no final. Então, Robert bebe muito. Robert drinks, terceira pessoa, Robert drinks very much. Ou Robert drinks a lot. É a mesma coisa. Posso usar tanto um quanto o outro. O a lot é um pouco mais utilizado, porque ele é mais coloquial.
Compare. Se eu digo, você é muito estudioso, é a intensidade de um adjetivo. Então, you are very studious. Eu bebo muito vinho. Agora já não é intensidade, é quantidade, porque eu tenho aqui um substantivo. Então, much ou many. Nesse caso, much, porque é singular. I drink much wine. Muito vinho, much wine. Agora, se eu digo, eu te amo muito, é intensidade, mas é um verbo. Então, nesse caso, vou utilizar very much ou a lot. Então, I love you very much. I love you a lot. É a mesma coisa. Lembrando que esse muito, very much ou a lot, é sempre a última coisa da oração. O que mais nós temos aqui? Certo? Vamos falar sobre so, que significa tão. Já tínhamos visto so, tão, na oração em que falamos sobre intensifiers. Você é tão jovem. You are so young. Nesse caso, o tão, so, ele é utilizado com adjetivos, até porque estamos tratando de intensidade. Mas se eu quisesse dizer tanto ou tantos, já não é mais intensidade, é quantidade. Portanto, nós vamos combinar o so com many, so many, ou então com much, so much. So many, por razões óbvias, é plural, tantos, tantas. E so much, também por razões óbvias, é tanto ou tanta, singular. So many, tantos. So much, tanto. Você tem tantos primos, notem que é quantidade. Então, you have so many cousins. You have so many cousins. Ela precisa de tanta ajuda, singular, so much. She needs so much help. Ok? Tantos primos, so many cousins. Tanta ajuda, so much help. Se eu dissesse, sem esse so aqui, se eu dissesse, you have many cousins, você tem muitos primos. You have so many cousins, tantos primos. She needs much help. Ela precisa de muita ajuda. She needs so much help. Ela precisa de tanta ajuda. Certo? Por fim, nós temos de explicar para vocês sobre how much e how many. Aqui nós vamos agora perguntar sobre quantidade. How much? Quanto? Quanta? É singular também por razões óbvias. E how many? Quantos ou quantas? É plural. How much? How many? Eu pergunto, quanto dinheiro você precisa? É uma pergunta sem verbo to be. Então eu pergunto com o auxiliar do ou das. Nesse caso vai ser do por causa do you. Notem que o auxiliar vem imediatamente antes do sujeito. Quanto dinheiro? How much money do you need? How much money do you need? Agora no plural, quantos carros ele vende por dia? Mais uma vez, uma pergunta sem verbo to be. Vamos utilizar o auxiliar das por causa do he. Então, how many cars does he sell a day? How many cars does he sell a day? Ok? É bem simples. Para finalizarmos a explicação de hoje, vejamos os verbos do dia. Today's verbs. Vamos começar com o verbo to go. Só um momento. Deixa eu voltar um pouco. Vamos começar com o verbo to go, que o passado é went. To go, went. É um verbo irregular. Significa ir. Eu digo, ela quer muito ir conosco. Ela quer muito. Notem que esse muito é para intensificar um verbo, intensificar uma ação. Então vai ser very much. She wants, ela quer, she wants to go, ir, to go with us, very much. Onde é que entra esse muito? No final da oração. O very much é sempre no final. She wants to go with us, very much. Tenho aqui o nosso segundo verbo, o verbo to give, que o passado é gave. To give, gave. É o verbo dar. Ele deu a ela muitos presentes. Muitos. Quantidade, nós temos aqui o substantivo. Ó. Então, he gave her many gifts.
He gave her many gifts. E para finalizarmos, nós temos aqui o verbo to help, que o passado é helped. É um verbo regular. To help, helped. Ajudar. A enfermeira ajudou uns poucos pacientes. Notem aqui a relação de suficiência. Então, the nurse helped a few patients. Uns poucos pacientes, a few patients. Espero que tenha entendido a explicação. Tem muita informação nessa aula, portanto é sempre importante que tire suas dúvidas com o seu professor em sala de aula ou reassistam esse vídeo. Façam seus exercícios. Bye, bye.